Nesse vídeo, nós continuaremos com o estudo do comando if. Eu já carreguei aqui o programa que calcula a média e testa a condição de aluno aprovado apenas, média maior ou igual a 7. Já nomeei o meu arquivo aqui, o meu novo programa, como comando if parte 3. E agora nós vamos analisar mais um pouco a condição retratada no meu comando if na linha 15. Aqui nós testamos a média maior ou igual a 7. O maior ou igual a 7 é um operador de relação. Todos os operadores de relação são os que são possíveis de serem utilizados na construção de uma condição para o comando if. Então eu vou abrir aqui em cima o comentário e vou colocar aqui os demais operadores relacionais. Operadores relacionais são utilizados na construção das condições para serem utilizadas no comando if. Então, nesse exercício, nós utilizamos o operador de relação maior igual. Eu ainda tenho o operador de relação maior. Eu tenho o menor igual, o igual e o diferente. Então, esses são os operadores relacionais que eu posso utilizar na construção das minhas condições. Nós trabalhamos aqui com o maior igual, maior, menor, menor igual, igual e diferente. Sempre que eu construo uma condição, eu tenho que ter um valor ou uma variável à esquerda, um operador de relação, qualquer um desses que nós vimos, e na direita um valor ou uma variável. Ou seja, o operador de relação, ele sempre precisa estar entre dois valores a serem analisados. Vamos supor que a condição de aluno aprovado nessa minha realidade de negócio supõe que o aluno precisa ter retirado um livro na biblioteca. Então, nós precisamos acrescentar uma nova variável, quantidade de livros. Vou fazer a entrada de dados dessa variável. Copiei e colei, vou alterar. Digite a quantidade de livros. Aqui eu vou trabalhar com a variável quantidade de livros. Ela é uma variável int, então o caractere de controle é o %d. E agora, a minha condição para aluno aprovado, ela precisa, além da média, para o aluno estar aprovado, a situação de aluno aprovado requer, além de uma média maior ou igual a 7, a quantidade de livros ser maior ou igual a 1, ou então maior do que 0. Como é que eu vou acrescentar essa condição? Eu posso trabalhar de duas formas. Eu primeiro testo a média. Se a média for verdadeira, entra no comando if e dentro do comando if eu vou testar a outra condição. If quantidade de livros maior do que 0, aí sim o aluno está aprovado. Na execução do programa agora, para chegar nessa instrução, neste comando da linha 26, a execução precisa passar por dois testes. O primeiro, na linha 22, precisa ser verdadeiro, para ele chegar na linha 24 e ser verdadeiro também, para aí sim mostrar a mensagem de aluno aprovado. Salvamos o programa, vamos
compilar, sem erros, executar. Pediu a primeira nota, 8.9, 9.0, nós temos uma média maior ou igual a 7, então a condição da linha 22 será verdadeiro. Ele me pediu a quantidade de livros. O aluno retirou 2 livros na biblioteca. Quando ele chegar na linha 24, ele vai testar a quantidade de livros. Está valendo 2. 2 é maior ou igual a 0? Verdade. Vai entrar, vai executar a linha 26. Média 8,95, aluno aprovado. Se nós executarmos novamente, 8.9, 9.0, 0 livros. Significa que a primeira condição vai ser verdadeira, a média será maior ou igual a 7, verdadeiro, mas quando ele chegar na linha 24, a quantidade de livros é 0. 0 é maior que 0? Falso. Ele não vai executar o bloquinho 25, 26 e 27, ele vai pular para a linha 28 e vai seguir a execução do programa, ou seja, não mostrou a mensagem de aluno aprovado. Nós podemos pensar na solução desse problema só ainda concentrados na solução do aluno aprovado. Nós temos aqui 2 condições em 2 comandos diferentes, mas nós podemos unir as condições e fazer uma operação lógica entre as condições. Ao invés de colocar 2 ifs, usar apenas um if e fazer uma operação lógica com as condições. Então aqui, esse comando if não vai mais existir e essa condição aqui vai vir para a linha do if. Eu terei apenas um if. Esse aqui não tem mais, porque era do comando interno, esse também não tem mais. O que nós precisamos aqui? Acrescentar um abre, parênteses, e um fecha lá fora de tudo. Então, tantas condições eu tiver, cada uma dentro dos seus parênteses, e um parênteses por fora de tudo, que é o parênteses do comando if. E aqui no meio, entre as 2 condições, eu preciso colocar um operador lógico. O que o operador lógico vai fazer? Ele vai fazer uma operação entre as expressões lógicas. A análise dessa expressão resulta um valor verdadeiro ou falso. Isso é um resultado lógico, e essa expressão resulta num valor verdadeiro ou falso, que também é lógico. Então, aqui no meio, nós colocamos o operador que vai fazer a operação entre essas 2 condições. Se nós pensarmos no problema de negócio, para o aluno estar aprovado para chegar nessa instrução da linha 24, essa aqui tem que ser verdadeira e essa aqui também tem que ser verdadeira. Então, aqui no meio, nós colocamos o operador lógico AND, que é representado pelos 2 es comerciais juntos. O que vou acrescentar o comentário aqui, os 2 es comerciais juntos, é a operação lógica AND. Significa que ele vai pegar o resultado dessa expressão e juntar com essa expressão aqui. Se essa for verdade e essa for verdade, ele vai executar essa instrução aqui. Vamos compilar, executar. Quantidade de livros 1, aluno aprovado. Ou seja,
Quando a instrução chegou, a execução do programa chegou na linha 22, ele analisou o resultado da média, que era 9. 9 maior ou igual a 7? Verdade. Foi lá analisar a outra. Quantidade de livros é 1. 1 é maior do que 0? Verdade. Agora ele fez a operação. Com uma verdade e uma verdade, o resultado deu verdade. Ele entrou e mostrou o aluno aprovado. Como é que nós sabemos o resultado das operações lógicas? Porque nós trabalhamos com o conceito de tabela-verdade. Tabela-verdade. Quando nós temos uma condição verdadeira e nós usamos o operador AND com outra expressão que o resultado dá verdadeiro, o resultado dessa expressão é verdadeiro. Quando a minha primeira expressão resulta em falso, eu uso o operador AND e a segunda expressão resulta em verdadeiro, o resultado será falso. Quando a minha primeira expressão for verdadeira e eu uso o operador AND e a segunda expressão for falso, o resultado dá falso. Quando a minha primeira expressão, o resultado for falso, eu uso o operador AND e a segunda for falsa também, o resultado é falso. Nós ainda temos como operadores lógicos o operador lógico OU. Então, eu tenho a primeira expressão resulta em verdade, operador lógico OU. E a segunda expressão resulta em verdade, o OU resulta em verdade. Quando a minha primeira expressão for falso, eu uso o operador OU. E a minha segunda expressão for verdadeira, o resultado dá verdadeiro. Quando a minha primeira expressão for verdade, eu uso o operador OU. E a minha segunda expressão for falso, o resultado será verdadeiro. E quando a minha primeira expressão for verdadeiro, eu uso o OU. E a minha a primeira for falso, o OU. E a segunda for falso, o resultado será falso. Observem que no AND, para ser o resultado da expressão verdadeiro, as duas condições têm que ser verdadeira. No OU, basta que uma expressão seja verdadeiro para o resultado ser verdadeiro. E nós ainda temos um terceiro operador lógico, que é o operador lógico NOT. Ele é um operador lógico unário, de uma expressão só. Quando o resultado da minha expressão resulta em verdadeiro, o NOT transforma em falso. E quando a minha expressão resulta em falso, o NOT transforma em verdadeiro. Então, esses são os meus operadores lógicos. Eles são utilizados em construções do comando if para fazer a operação entre diversas condições. Quando eu tenho várias condições e eu quiser juntar todas num comando if só, eu preciso ligar essas condições pelos operadores lógicos. O AND, que é representado pelos dois es comerciais, o OR, que é representado pelo comando pipe, é o que vocês têm no teclado em cima da barra invertida, e o NOT, que é representado pelo operador de exclamação.
Nós temos esta possibilidade também na construção do comando if, mas nós podemos continuar a construir programas colocando as condições uma dentro da outra sem necessidade de utilizar os operadores lógicos. Sempre a solução vai de acordo com aquilo que o programador pensou para a solução do problema. Em algumas situações, usar o operador lógico facilita a programação. Em outros, fica mais claro deixar todos os ifs um dentro do outro, fica mais clara a construção do programa. E com isso, nós finalizamos o estudo do comando if.